Meus amados irmãos, na semana passada nós vimos o seguinte tema: retrato do amor de Deus. Nós vimos como o Senhor, apesar dos defeitos, das falhas, do distanciamento de Israel, como o Senhor amou esta nação. Como Deus tratou com amor e misericórdia, laços de amor, uma nação que não merecia o cuidado de Deus. Vimos como o amor de Deus foi cuidadoso, corretivo, compassivo, mas também cooperador, onde Deus conduziria esta nação, apesar de levá-la ao exílio. Irmãos, quem dera se Israel correspondesse a este amor. Capítulo 11 é um dos capítulos mais lindos que nós lemos no capítulo de Oséias, porque diante de tanta tragédia, nós vimos que Deus chama, toma pela mão, atrai este povo com cordas de amor, mas ainda assim Israel não corresponde a este amor. Meus amados, eu não sei se vocês já passaram por situações de amores não correspondidos, mas quando se trata de amar a Deus, nós temos que corresponder a este amor. Deus, com a sua graça, de igual modo, também nos chama para a sua presença. Deus também nos atrai com laços de amor e com a sua misericórdia. E como é que nós temos respondido? Como é que nós temos correspondido a este amor tão grande que Deus tem derramado abundantemente em Cristo Jesus? Irmãos, esta é uma pergunta que nós devemos fazer para que não retratemos a mesma situação do povo de Israel. Primeiro aos Coríntios, na liturgia, o presbítero Carlinhos nos mostrou que a história tem que nos ensinar. E Israel deveria aprender a lição e nós também devemos aprender, meus irmãos, para que nós amemos o Senhor que nos amou primeiro. Nós vamos olhar, meus irmãos, que essa divisão ela vai iniciar no capítulo 11, no verso 12. E é interessante que o povo, ao invés de corresponder a este amor, este povo lutou com Deus. E é interessante, meus amados, que ao invés de respondermos com amor, nós muitas vezes podemos nos distanciar, nós podemos agir em atitudes de rebeldia, e ao invés de retribuir tão grande amor, nós podemos andar em oposição ao que Deus tem feito por nós. Irmãos, o que nós temos buscado mais do que a Deus? O que nós temos colocado em nosso coração em primeiro lugar, senão a pessoa do Senhor? Essas perguntas são muito importantes, irmãos. Eu espero que nós não lutemos contra Deus, mas retribuamos este amor com gratidão, com alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Então, eu não quero prolongar muito a minha introdução, meus irmãos, mas eu quero deixar para nós o seguinte tema: retrato de um povo que lutou contra Deus, ou lutou com Deus, né? Então, pense na mensagem de domingo passado. Se você não viu, eu peço que você veja e olhe como Israel tem cercado o Senhor, irmãos. Como tem avançado em resposta ao que Deus tem feito por ele. E ao invés de amor, nós vamos ver 4 lições que são tristemente um retrato de um povo que estava distanciado, de um povo que estava lutando contra Deus e não abraçou este amor. E a primeira lição, irmãos, que eu deixo desse retrato de um povo que lutou com Deus é a perseguição. É uma palavra estranha, né, meus amados? Mas dentre um coração idólatra, temos que tomar cuidado com o que nós estamos buscando no nosso dia a dia. Porque o que nós buscamos, o que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração, pode ser muitas vezes um retrato de um povo que está duro, que não corresponde, que respira no amor por aparelhos. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que nós temos buscado. Então, olhem o verso 12 do capítulo 11, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para a seguinte ideia. O amor coordenado de Deus vai falar assim, verso 11. Tremendo, o povo virá como passarinho do Egito, como pomba, os da Síria. E Deus vai fazê-los habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. É um ato de amor, meus irmãos. Deus coordenou esse povo para voltar e manifestar do seu cuidado. Mas olhem como Efraim vai cercar o Senhor, irmãos. Vamos ler todos juntos? Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel
com o santo. É interessante, irmãos, que nós agora devemos desvencilhar neste capítulo a imagem de um filho que aprendeu a andar e voltar para a esposa infiel que na nação de Israel era. Lembre de Gomer, que se casou com Oséias, era uma esposa infiel, e o profeta retratou na pele essa sensação. E Israel, irmãos, agora era como uma mulher infiel, que cercou ao Senhor com mentiras, que não deixou de buscar a Deus, mas já viu, espero que não, né, irmãos, mas infelizmente há muitos retratos de pessoas no seu casamento que se rodeiam em mentiras, estão perto do cônjuge, estão indo até ele, mas não com verdade, mas não com mentira, não com a verdade na presença de Deus em seus corações, irmãos. E o texto nos mostra que Israel não tinha mais verdade. Judá ainda tinha um pouco de busca ao Senhor, porque os reis piedosos ainda estavam caminhando com Deus. Mas Israel, irmãos, estava só caminhando na infidelidade. Eu chamo a sua atenção também para os versos 1 e 2 do capítulo 12. E agora nós vamos para essa segunda divisão. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica o que, irmãos? Mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Por que esse tema, irmãos, de perseguição? É interessante que Israel ia diante do Senhor, mas com mentiras. Perseguia, ao invés de perseguir, meus irmãos, e buscar, na verdade, a vontade de Deus, perseguia e apacentava o vento. A ideia de apacentar o vento, meus irmãos, é que eles dia a dia estavam buscando e cuidando daquilo que não fazia sentido. A ideia é que eles estavam buscando coisas, mas coisas inúteis. Ao invés de buscarem a Deus, todos os seus dias eram um apacentar do vazio, meus irmãos. Era uma busca sem sentido. Eu espero, meus irmãos, que quando nós encontremos ao Senhor e o Senhor nos encontra, nós encontremos sentido na vida. E que nós não buscamos coisas fúteis na nossa vida, mas que nós busquemos ao Senhor. Mas a ideia é que dia a dia, ao invés de buscarem verdadeiramente, eles só buscavam o vento, aquilo que era inútil. E é interessante que nessa ida pelo inútil, eles também estavam perseguindo um outro vento, irmãos. Não sei se fica claro, mas olhem a ideia. Enquanto eles apacentam o vento de um lado, tem um outro vento que eles perseguem, o vento leste. Todo o dia. Irmãos, esse vento leste era o vento da Assíria que viria trazer destruição sob as suas asas. A ideia é que, pelo fato de eles não buscarem o Senhor, eles estavam buscando vazio, buscando coisas sem sentido, ao mesmo tempo que eles estavam se fechando para o amor de Deus, eles estavam perseguindo a destruição. Não sei se vocês já viram aqueles ventos do deserto muito fortes, que quando vem arrasta, destrói tudo, porque vem aquele vento com areia e destrói muitas coisas. A ideia é essa. Enquanto vocês não me buscam, enquanto vocês não seguem adiante com a verdade em mim, vocês estão colhendo destruição sobre vocês. Perseguem este vento, e mesmo que não queiram, eles vão vir, esse vento vai vir contra tudo sobre você. E a ideia, meus irmãos, é por conta da multiplicação das mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. É interessante, irmãos, eu espero que eu seja claro nessa minha fala, além deles não buscarem o Senhor, buscarem coisas sem sentidos, Jesus vai falar assim: ninguém pode servir a dois senhores. E, na verdade, eles estavam servindo três, não contrariando aqui o que o nosso Senhor Jesus quis dizer. Mas a ideia é que eles buscavam coisas sem sentido, ao invés de buscarem ao Senhor, eles estavam fazendo parcerias com a Síria e parcerias com Judá. Então, irmãos, como isso é triste. Um dia Deus se revelou a nós.
mostrou que é o nosso verdadeiro Deus. Nele nós nos refugiamos. Nele nós encontramos o refúgio seguro e nele nós encontramos o castelo forte, a nossa fortaleza. Nele eu tenho tudo. Temos tudo no Senhor, irmãos? Mas quando a situação apertou, Israel não buscou a Deus. Buscou aquilo que não valia a pena. Isaías vai usar a linguagem, buscou aquilo que não é pão. Buscou aquilo que não satisfaria a vida deles. E ao invés de buscar ao Senhor, tentam fazer negociação com a Síria de um lado e dando o melhor do azeite da terra para o Egito. Irmãos, não busquemos outras coisas senão o Senhor. No nosso dia a dia, Deus nos deu uma finalidade. E é interessante que Israel estava multiplicando para si destruição e mentiras. Eu espero que você veja que na graça de Deus, meus irmãos, com o grande amor que Deus derramou abundantemente sobre nós, o Senhor está nos ajudando a buscar ao Senhor de todo o coração. Persigamos a verdade e a justiça. Busquemos o Senhor de todo o coração. Tem um provérbio que é muito conhecido por nós, irmãos, que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Endireita os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, o texto vai nos mostrar que nessa contenda, o texto vai falar no verso 2, né? Também com Judá tem uma contenda e castigará segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Eu fico olhando para esse texto, meus amados, olhando para o amor de Deus e aplicando para nós. Se nós estivermos em Cristo Jesus, a palavra de Deus vai nos falar que nós vamos dar conta de toda a palavra frívola que nós dissermos. Mas a ideia também é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou estão, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E um dia, quando eu me encontrar com o Senhor, se eu buscá-lo de todo o meu coração aqui, não servir a dois senhores, priorizar a Deus, não ter outros deuses diante de mim. A palavra, meus irmãos, promete que assim como um pai se compadece de seu filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. E a ideia é que Deus, na sua misericórdia, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, eu fico olhando para esse texto, um Israel que não se apoiou no Senhor e uma igreja que se apoia verdadeiramente em Cristo. Nós sabemos que somos justificados mediante a fé. Nada pode nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, nós precisamos corresponder a este amor. Precisamos descansar nele. Entender que se nós estamos em Cristo, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Cristo se fez maldito por amor a nós, meus irmãos. E que diante desse amor, que nós não persigamos o vazio. Que nós não persigamos negociações com o mundo. Mas busquemos o Senhor, socorro bem presente na tribulação. Meus irmãos, como é bom estar sob as asas de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Israel não entendia isso. Mas, meus irmãos, eu espero que, dentre tantos amores não correspondidos que você um dia já recebeu, eu já tive, mas que nós olhemos para este amor de Deus e não deixemos de corresponder. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você persegue o vento ou busca o Senhor? Isso é muito importante, irmãos. O que nós perseguimos diz quem é o nosso Deus. Que o meu Senhor seja aquele que reina em primeiro lugar
no meu coração. Mais uma segunda lição, irmãos, do retrato da luta com Deus, né? É aqui que o texto vai fazer um sentido maior para o tema. Além da perseguição, Israel foi movido por uma obstinação. Hoje tem palavras mais difíceis, né? Então, para facilitar, duas com P e duas com a letra O, tá? Então, essa segunda é com a letra O. Irmãos, uma pessoa obstinada é uma pessoa endurecida, que não se dobra, que não muda a rota, que não converte a sua vida para o Senhor. A ideia é uma pessoa que segue e não vira. Irmãos, que Deus nos dê sempre um retorno para o Senhor. O texto aqui vai contar, nessa dureza de coração de Israel, um exemplo histórico. O exemplo de Jacó. Jacó foi um exemplo, meus irmãos, da graça de Deus, mas foi um exemplo também de más atitudes. Vamos tentar ver, e olhem o que diz os versos 3 a 6, amados. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. É interessante essa parte, irmãos. Eu vou lendo e explicando, né? Isaac orou por filhos durante quanto tempo, vocês lembram? 20 anos. E Deus responde à oração. 2 nações há no ventre, né? E a ideia é que um ia nascer primeiro, mas Esaú acabou pegando no calcanharzinho de Jacó, pegou no calcanharzinho de Esaú. Irmãos, hoje algumas expressões do nosso tempo, assim, né, para falar de que alguém é enganador, é aquele que puxa o tapete, aquele que... Você pode usar aí o seu pensamento, né? Mas na cultura hebraica tem isso. Aquele que pega no calcanhar é o Jacó, é o suplantador, é o enganador. E, meus irmãos, Jacó ganhou esse nome por causa disso, aquele que segura no calcanhar. E a ideia, irmãos, é que Jacó enganou a vida toda. A vida toda em vários momentos. Enganou, foi enganado, suplantou, né? Esse é um dos significados do seu nome. E é interessante, irmãos. No ventre, já no começo de nascimento, pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Guardem esses exemplos, irmãos. Essa história aqui está em Gênesis 32, quando Jacó foi no val de Jaboque. Vamos ver aí o verso 4. Lutou com o anjo e o que, irmãos? Prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Então, irmãos, a ideia aqui é que Jacó lutou com uma teofania, a manifestação da presença de Deus. E aqui há uma informação que nem em Gênesis 32 tem, que Jacó chorou e logrou mercê. A ideia é que eles lutaram por muito tempo. Lá em Gênesis 32 vai falar, eles lutaram por muito tempo, até o raiar do dia. Não sei se é esta a expressão. Mas lá, meus irmãos, o texto fala que Jacó não podia com ele. É uma linguagem estranha aos nossos olhos. Como que ele não podia com ele e prevaleceu? É isso aí, segura. Eu não quis ser rude, né? Mas a ideia, irmãos, mas o pastor pegou a essência, né, pastor? É isso mesmo. Prevaleceu. Quando você se rende a Deus, é ganho. Quando você logra mercê, é ganho. E é interessante, irmãos, que há aqui uma transformação na vida de Jacó que muitas vezes nós não percebemos na leitura. O texto fala, o anjo prevaleceu, chorou, pediu mercê em Betel, achou a Deus. E lá na história, tentando linkar, e os irmãos podem olhar depois, meus amados, teve uma cena em que Jacó viu que ia perder, foi ferido na coxa pelo anjo, e tem uma parte que vai falar assim, eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. A ideia, irmãos, aqui está tanto na misericórdia quanto na tenacidade
Jacó viu ali alguém que era maior do que ele, meus irmãos. E ele teve um encontro com Deus. Ele achou, não uma pessoa, mas ele achou o Senhor. E Deus transformou a vida dele, meus amados. Eu não saio dali enquanto você não me abençoar. Qual é seu nome? O anjo fala. Jacó. Irmãos, quando ele fala Jacó, já viu aquela vinheta assim, o flashback? Passa todo um filme. Eu sou isso, enganador, eu suplantei, eu passei a perna, meu tio Labão passou a perna em mim e eu fui enganado, mas eu enganei muita gente também. Eu enganei minha mãe, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão. Eu preciso de Deus. Esse sou eu. O que pega no calcanhar, o suplantador, o que passou a perna na vida de muita gente. E aí, meus irmãos, só essa palavra, esse encontro, foi uma ação da transformação de Deus na vida dele. Você já não vai se chamar Jacó, mas vai se chamar Israel. A nação ganha o nome por causa de Israel, irmãos. Israel, o homem, o personagem que foi transformado pela graça, que era duro, era obstinado, mas que encontrou em Deus, o Deus da graça, transformação. E é interessante, irmãos, que eu falei de tanta tenacidade, de obstinação, é que muitas vezes há neste mundo gente que é ao contrário, obstinada em não se voltar para o Senhor. Assim era a nação. Este foi o retrato da nação que lutou com Deus. Eles estão lutando e não vão prevalecer. Mas aí o verso 6 fala o seguinte, meus amados. Olhem lá. Vamos ler todos juntos? Eu vou ler uma parte do 4 ali. É interessante, irmãos. Achou a Deus e ali falou Deus conosco. É interessante toda a sequência. Eu vou ser rápido aqui, né? Lá nos capítulos anteriores, 31, 32, Deus fala, Jacó volta para sua terra. E ele vai ter que se encontrar com seu irmão. Ele ora a Deus, passa por essa transformação. Antes o tio Labão vai atrás dele por causa dos ídolos do lar. Mas o capítulo 35 é lindo, irmãos. Jacó chega em Betel e fala, vamos tirar todos os deuses estranhos. Deus falou conosco. Irmãos, foi algo tremendo. Um homem que foi transformado. A 33 fala da história de milagres. Porque Esaú, possivelmente, irmãos, ia para matar. Mas quando vê, já está os dois se beijando, se abraçando. Deus é bom porque restaura tudo, né? Faz o serviço completo. E abençoou Jacó de uma maneira tão grande, meus irmãos, que Jacó foi transformado, reconciliado com seu irmão. Sua família passou a adorar não aos ídolos do lar, mas ao Deus que se revela em Betel. Deus já tinha falado em Betel antes, lembram lá, né? 28, presbítero. E aqui no 35 também Deus tem falado, irmãos. Deus é o Deus de Betel. Deus é o Deus da casa de Deus. Você está aqui na casa de Deus porque Deus falou com você e no seu coração. Eu espero, meus irmãos, que a nossa obstinação, o segurar, não seja para ficar longe do Senhor. Porque acontece. Aí agora eu chamo a atenção do verso 6, irmãos. E eu falo do 5 também. Vou ler o 5. O Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Deus se revela, meus irmãos, para Jacó. Vamos ler todos o verso 6. Converte-te ao teu Deus. Guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre. Irmãos, isso é fantástico. Porque a mesma força que Jacó segurou o anjo, nós temos que segurar essas bênçãos. Não tô fazendo alegoria. Não quero fazer alegoria não, viu, irmãos? Mas a ideia é que se eu fosse mais... Eu espero que você veja essa palavra de uma forma positiva, de uma forma santa, desejoso em querer mais a Deus. Na minha pequenez, agarrar isso com toda a força, irmãos. É o que nós precisamos. Se você lutar assim,
em rendição é ganho. É um ganho tão grande que você não imagina. E louvado seja Deus, meus irmãos, porque o Senhor é quem abre o nosso coração. É Ele quem nos dá forças para pegarmos essas bênçãos, segurarmos elas com alegria de coração. Porque o texto fala, meus irmãos, quem converteu a nós foi o Senhor. Guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. Você já pegou isso para você? Deus, eu quero Ele para mim por todos os dias. Segurar com toda a intensidade. Irmãos, foi essa história de Jacó com esse link com Israel é a mesma coisa. Israel percebeu que não ia vencer. Sem essas bênçãos, irmãos, não dá para seguir adiante. Que Deus nos abençoe e nos ajude a realmente termos um coração rendido para esse Deus que fala, vem a mim. Aquele que está cansado, vem a mim. Aquele que está com sede, venha. Aquele que precisa de mim, venha de graça. Eu vou doar, eu vou cuidar de você, eu vou fornecer tudo o que você precisa. Porque você gasta o seu suor com aquilo que não satisfaz. Meus irmãos, se nós realmente tomarmos essas bênçãos, aprendemos com a graça de Deus na vida de Jacó. Assim é a nossa história. Nós não merecíamos nada. Nós estamos aqui apesar de quem nós somos. Mas Deus vem com o seu amor, trabalha no seu coração. E, meus irmãos, pela graça de Deus, nós tomamos posse dessas bênçãos aqui. Eu não sei o quanto você lutou contra o Senhor para viver distante dele. Mas se você está aqui, nós estamos aqui, somos o que somos pela graça de Deus. Mais uma terceira e quarta lição, irmãos. Opressão. Versos 7 a 9. O povo lutou como um mercador. Olhem lá, versos 7 a 9. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama o que, irmãos? A opressão. Mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharam em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tenda, como nos dias da festa. Então, meus amados, a ideia aqui, quando nós olhamos a palavra no verso 7, Efraim é como um mercador que tem a balança enganosa. A ideia é de um povo que não tem o seu coração reto na presença do Senhor. É um povo que, ao invés de fazer bem ao próximo, marca o próximo pela opressão. Irmãos, o Deus que nos abençoa de uma forma vertical, Ele quer que nós amemos de uma forma horizontal. Mas o povo, além de não responder ao amor de Deus, o povo era opressor. Era um povo cego. Era um povo que tinha a seguinte visão. Vou ler aqui o verso 8 de novo. Eu me enriqueço, meus negócios vão tudo bem, estou prosperando, ninguém acha mal nenhum em mim, Deus está comigo, certo? Errado. Errado, irmãos. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que nem toda a prosperidade é sinal de que Deus está ali. Graças a Deus, irmãos, por pastores leais. Mas eu ouvi um relato de um pastor que falava assim: eu estou pregando bem, meus sermões são bons, eu posso viver na prática do pecado e ninguém vai me pegar. Irmãos, isso é terrível. Não deixemos nos levar por uma vida de iniquidade. Tenhamos consciência do que é os nossos pecados, do que os nossos pecados significam diante de Deus. Porque o texto, irmãos, está falando, vocês não podem vir a mim com balança enganosa. Vocês não podem vir aqui oprimindo o outro. E a ideia, meus amados, aqui, é que
Ninguém sabe o que se passa no seu coração, senão o Senhor e você mesmo. Mas Deus sabe. O Senhor nos sonda e nos conhece. Irmãos, ter tudo neste mundo, mas não ter a aprovação de Deus, é perigoso. É terrível. É algo horrível que não devemos querer para a nossa vida. Chega de mentiras. Chega de hipocrisia. Chega de buscar o vento. Nós precisamos buscar ao Senhor. Não devemos ter balança enganosa. Temos que caminhar na verdade. Balança justa agrada ao Senhor. Isso, meus irmãos, é um alerta para nós hoje. Para que nós não compareçamos como o Senhor diz do povo de Israel. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que diante do amor de Deus, que nós possamos amar o próximo, mas retribuir ao Senhor com um coração sincero na presença dEle. É isso que o Senhor requer de nós. Ainda que não tenhamos as bênçãos que o ímpio tem. Salmo 73. Se eu tenho o Senhor e a aprovação dEle. Eu vou citar um texto em Hebreus, capítulo 11. O espetáculo de Hebreus 10 era cristãos sendo mortos. Mas o texto vai falar assim: mas vocês, ó Israel, têm um patrimônio superior e durável. Salvação. Ela está garantida. E, meus irmãos, nós precisamos zelar por esta bênção. Aquele povo perseguido não tinha nada deste mundo, só tinha a morte e perseguição. Mas se tinha Cristo, eles tinham um real tesouro. Moisés desconsiderou ser filho da filha de Faraó por considerar a Cristo, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas. E precisamos entender, meus irmãos, que diante de tantas situações, que o Senhor seja a nossa real prosperidade. Não estou dizendo que ser rico é errado, não. Nós possamos viver em tudo para a glória de Deus dentro da nossa condição. Mas vejamos, meus irmãos, que nem sempre quando tudo vai bem, de fato tudo vai bem. Isso é um alerta. Pô, pastor, Israel era o tempo econômico áureo da nação de Israel. Mas era um tempo tenebroso onde o povo se esqueceu do Senhor. Não se compadecia do próximo. Não olhava para a sua condição. Ninguém vai me pegar na minha iniquidade. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por fim, irmãos, provocação. Versos 10 a 14. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos do campo. Então, deixe-me só falar aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela não é só, como que é o moto, ele inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda. Irmãos, ela é assim, é inspirada e soprada, né, para nós. Mas vocês já perceberam que a palavra de Deus é tão rica para nós? Ela nos equipa para tudo. E ela, como um todo, nos abençoa em tudo. Eu quero que os irmãos tenham a seguinte visão no versículo 10. Eu falei aos profetas, multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Irmãos, Deus, de uma forma muito rica, tentou falar de todos os jeitos para o povo. E o povo não aceitou a verdade de Deus. Irmãos, eu conheço pessoas que se entregaram a Cristo através de uma parábola. Parábola do semeador. Semeador sabe semear. Falou, gente, eu preciso ser o solo bom. Eu sou o solo bom. Eu já vi gente
aceitando a Cristo num texto de Hebreus. Vou usar a ilustração aqui, né? Teve gente que falou assim, meu irmão, estou preocupado com a sua alma. E ele falava muitas vezes, eu estou preocupado com a sua alma. E aí ele vai falar assim, peraí, ele está preocupado com a minha alma e eu não estou preocupado com a minha alma? E aí ele olha para um texto, que faremos nós, como escaparemos nós de tão grande salvação? Hebreus 2. Como escaparemos se esse Deus que está oferecendo a salvação nós não pegamos? Espero que a gente esteja preocupado, e se você já descansa em Cristo, descanse no Senhor, que é uma bênção, né? Mas, meus amados, símiles, parábolas. Vou pegar aqui o texto de Hebreus 1. Havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais. A história de Abraão já falou ao seu coração algum dia? José, Davi, profetas, Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias. Irmãos, aos pais pelos profetas. Cristo Jesus faz sentido para você? As suas histórias, parábola do fundamento, do tesouro. Vou falar um texto, meus irmãos, que realmente traduz a minha alegria em servir ao Senhor. Mateus 13, a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa, de grande valor. Irmãos, aquele texto foi um dos textos que mudou a minha vida para seguir a Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que ocultou um tesouro escondido no campo. E ele, cheio de alegria, vai e vende tudo que tem a fim de possuir aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um comerciante que vende pedras preciosas. Ele foi e vendeu tudo que tem a fim de possuir uma pérola de grande valor. Vou traduzir essas duas parábolas, irmãos. Não sei, depois vocês me falam, qual parábola já falou ao seu coração? Um dia, eu não estava procurando Jesus, mas aquele tesouro estava oculto lá. Ele escondeu para mim, para nós. E quando você encontrou a Cristo, não tem maior alegria, viu, meus irmãos? Não é que eu vou sair vendendo as coisas, não. Mas é que eu entendo que Cristo é a primeira coisa para mim. O restante é secundário. Eu tenho que aprender a dar este valor. Ou talvez você já buscou muitas coisas na sua vida que foram interessantes. Mas Cristo é a pérola de grande valor. Espero que isso fale ao nosso coração, irmãos. E quando eu encontro, Ele é o meu maior tesouro. Eu propus tantas coisas para Israel. Fiz tantos retratos, tantas símiles. Símiles são semelhanças, presbítero Valdir. Tantas comparações. Mas mesmo assim, Israel só me provocou. Vamos ver lá. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Eles não respondem ao amor, irmãos. Ao invés de caminharem na minha vontade, sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. São lugares, meus irmãos, onde Deus revelou a sua presença. Mas um lugar que seria de adoração, de busca, de dependência, de boas lembranças, de memoriais, foram lugares de idolatria, onde o povo estava acumulando a sua idolatria. Era um lugar cheio de esquecimento. Não consideraram a palavra do Senhor. E ao invés de buscarem a Deus, estavam imersos na idolatria. Olhem o verso 12. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Irmãos, são duas histórias em uma aqui, né? Para a gente juntar, é uma história de Jacó de novo, indo para o tio Labão. Tio Labão não era tão tranquilo assim, né? E qual foi o negócio? Trabalhe 7 anos por amor dessa filha. Por uma mulher, ele trabalhou. E aí, o que aconteceu na primeira negociação? Ao invés de ficar Raquel, ele ficou com Lia. Mas ainda, os 14 anos foram como se fossem dias. Aqueles dias que ele
Ele confiou até em Deus, irmãos. E a história seguinte é de um povo que fez subir Israel do Egito e foi guardado. Irmãos, apesar do tio Labão e apesar de um Egito, Deus cuidou destes dois, do povo e de Jacó. Deus cuida de nós, meus irmãos, pela sua palavra. E aí o texto fala no verso 14, mas ao invés de Israel aprender com o exemplo de Jacó, com essas histórias do passado, infelizmente, irmãos, Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o opróbrio. Irmãos, Israel colheria o resultado de uma provocação. Hebreus 3 vai falar assim: não endureçais o vosso coração como no dia da... O pastor Mário falava assim, vamos ler a Bíblia, irmãos. No dia da provocação. É para ajudar, tá, irmãos? No dia da provocação. Irmãos, quantas vezes Israel provocou ao Senhor, não se voltando para a palavra, não se voltando para Deus verdadeiramente. E, meus irmãos, o que a palavra de Deus tem provocado em nós para que correspondamos a este amor? A palavra de Deus é tão rica, tão poderosa, ela produz tão bons resultados no povo do Senhor, que ela nos cative, irmãos. Que ela nos cative para que nós possamos trilhar o caminho da verdade. E que vejamos que o fim do povo do Senhor não é a destruição. Israel, por causa da dureza, por causa da provocação, iria ter o seu sangue derramado, cairia, viveria na pobreza. Hoje eu estou tão rico. Eles não acreditavam por causa da cegueira, irmãos. Mas por conta deles terem seus corações fechados, era isso que eles iriam colher. Mas eu não quero encerrar esse texto por aqui, meus irmãos. Capítulo 11, ele vai falar assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Jacó? O meu coração está comovido por ti. Não é isso? Deixa eu ver. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria um Zeboim, um Adimá? Lembram dessas cidades? Cidades que foram destruídas, próximos a Sodoma e Gomorra. E, meus amados irmãos, Deus, no seu dilema, nos delineia um caminho muito claro pela sua palavra. Deus nos falou pelo Filho. Deus nos visitou em Cristo Jesus. Emanuel, Deus conosco. Deus agradou moer o seu Filho para que o nosso destino final não fosse o inferno, não fosse a perdição eterna, mas nós estivéssemos debaixo do amor do Senhor, das asas do nosso Deus. Eu fico olhando para essa questão, irmãos, como não se entregar a este amor? Como não se voltar para esse Deus de ternas misericórdias? Que o Senhor fortaleça o nosso coração, meus amados. Que cada dia não seja um dia de provocar o Senhor. Um filho rebelde, pessoas que são cercadas de mentira, irmãos. É mentira todo dia. Todo dia. Oh. Oculta o celular. Não. Minha vida ninguém sabe, não. Chega de mentira, irmãos. Que o Senhor tire de nós qualquer hipocrisia. Que nós não negociemos com o mundo. Mas que o Senhor seja de fato o nosso Deus. Deus vivo e verdadeiro. O centro da nossa busca. O centro do qual nós marchamos. O Senhor está dizendo, fala a Israel que marche. Que nós possamos dar passos, irmãos, sempre na dependência do Senhor que nos chama a ir adiante. Sem Ele não dá. Apacentar o vento, irmãos, é terrível. Mas louvado seja o Senhor, porque agora nós vemos, estamos na verdade, temos a vida,
e que nós busquemos ao Senhor de todo o coração. Não sei como éramos nós antigamente, mas como a história de Jacó é transformadora, irmãos. Transformadora. Segure. Não saia. Tem um personagem que eu preciso pregar um dia. Os valentes de Davi. Já estudaram sobre eles? Tem um personagem que vai segurar a mão na espada e não solta a espada. Ele era um dos 3 valentes de Davi, um dos principais. Ele ganhava várias lutas, porque não tirava a mão da espada. Irmãos, tem tanta gente caminhando com Deus por um fio. Fique firme. Fique firme. Graças a Deus, irmãos, que nós vemos irmãos muito firmes aqui. A gente fala de sermões muito duros muitas vezes. Fala, tem crente? Não tem. Deus tem levantado o seu povo aqui. Fique firme. Mas se você hoje não está, qualquer firmeza para falar, chega de mim mesmo, da minha força, é vitória. E que Deus nos fortaleça até o fim, irmãos. Opressão. Não oprimamos ninguém. Não tenhamos balança enganosa. Mas eu estou aqui verdadeiramente para corresponder ao amor de Deus e amar o meu irmão. Provocação. Irmãos, Deus nos tem dado tanto. Somos ricamente abençoados pelo Senhor. Israel, quando via a primeira luta, já estava reclamando, murmurando, se esquecendo de Deus. Que cada dia seja um dia de viver pela fé, irmãos. Pela palavra. Em Cristo Jesus. No Deus que nos ama. No Deus que cuida de nós até o fim. O que Deus faz com Efraim, com Israel? Cobre este povo de amor. Nós estamos, meus irmãos, nesta noite, cercados pelo amor de Deus. Abracemos este amor e nos rendamos a este Deus da graça. Deus nos abençoe. Amém.